Olá pessoal, meu nome é Thiago Alfama, para quem não me conhece, eu sou fisioterapeuta e hoje eu preparei uma aula muito legal sobre a pelve. É óbvio que eu não vou falar de todas as estruturas da pelve, todo o funcionamento biomecânico, vascular, da inervação, porque seria um vídeo muito longo. Então eu decidi fazer uma aula fazendo uma revisão anatômica básica das estruturas ósseas e das principais inserções musculares e ajudar vocês a desenvolverem um raciocínio biomecânico, um raciocínio clínico que vai potencializar muito os resultados de vocês, seja com os clientes ou seja com os pacientes de vocês. Então, se você é fisioterapeuta ou quiroprata, esse raciocínio básico, se eu entendo muito bem essas estruturas anatômicas e as forças musculares, por exemplo, que vão agir sobre a minha pelve, eu consigo selecionar melhor a técnica e, consequentemente, os meus resultados vão ser melhores. Se eu sou professor de educação física, eu consigo selecionar melhor os exercícios para aumentar o desempenho do meu aluno, consequentemente, os resultados também serem mais satisfatórios e às vezes muito mais rápidos. Tá legal? Bom, vocês estão vendo aqui um quadro do lado, ele é um resumo dessa aula. Eu escrevi aqui pelve e vocês percebem que ali do lado eu também coloquei o sacro, a última vértebra lombar, né, a L5, articulação coxo-femoral, articulação do fêmur com a pelve, porque eu não tenho como falar só de pelve, pensando estrutura óssea e muscular, sem falar das estruturas que articulam com ela. Então a gente vai fazer também um breve, muito breve resumo dessas estruturas, como é o funcionamento e, por exemplo, como tensões musculares, fraqueza, desequilíbrio na minha musculatura vai interferir na minha pelve. A pelve é a estrutura que fica na região central do nosso corpo. Dessa região central, eu posso ter alterações que vêm de baixo, no caso, eu vou ter alterações ascendentes, por exemplo, uma alteração de pisada vai gerar uma torção na minha perna e influenciar a minha pelve. Consequentemente, essa torção de pelve pode subir e gerar alterações e torções na minha coluna e gerar, inclusive, disfunções lá na minha cervical ou no meu ombro, por exemplo, tá? Ou, por exemplo, eu tenho um excesso de tensão na musculatura lombar, gerou uma sobrecarga biomecânica na pelve e está lá incomodando o meu joelho, gerando uma sobrecarga biomecânica lá. Tá legal? Então a gente vai tentar passar pelas principais estruturas e desenvolver esse raciocínio biomecânico básico, obviamente, que já vai ajudar muito os clientes de vocês. Por exemplo, em dores lombares, dores na região do quadril, dores na região do joelho e até algumas vezes na articulação do ombro e cervical. Tá legal? Então, vamos começar? Bom, eu vou pegar uma estrutura anatômica um pouco menor aqui para me ajudar a gente a fazer um resumo das estruturas ósseas. A pelve, na verdade, ela é formada por 3 ossos que são fundidos, né? Eu tenho o ilho, o pubis e o isquio. Esses 3 ossos, eles são fundidos mais ou menos na região do acetábulo, que é a articulação coxo-femoral, né? A articulação do nosso quadril. Eu tenho estruturas ósseas importantes, que eu preciso lembrar delas porque são pontos de inserções musculares. Isso explica e eu consigo desenvolver o raciocínio biomecânico porque eu vou entender as forças que são geradas na pelve, né, e vão influenciar ou para baixo ou para cima. Bom, eu tenho essa borda superior aqui, conhecida como crista. Eu vou descendo na região anterior, essa estrutura óssea aqui eu tenho a espinha ilíaca antero-superior, a espinha ilíaca antero-inferior. Escorregando para trás aqui o meu dedo, eu vou ter a espinha ilíaca póstero-superior. Descendo um pouquinho mais aqui, eu tenho a espinha ilíaca póstero-inferior. Tá legal? Bom, eu tenho aqui a sínfise púbica, que é a articulação dos dois lados, certo? Na frente. E atrás eu tenho a articulação com o sacro, que a gente chama de articulação sacro-ilíaca. Essa articulação, juntamente com essa articulação anterior, elas funcionam na nossa marcha. Então, enquanto eu caminho, eu tenho um jogo, né, da minha pelve acontecendo
com o meu sacro e nessa região anterior aqui da sínfise púbica. Então, quando eu tenho forças musculares que estão atrapalhando um funcionamento dessa articulação, eu posso ter queixas de dores ou diminuição no movimento articular, por exemplo, lá no meu quadril, ou um aumento do movimento articular na minha lombar ou quadril, que a gente chama de compensações do movimento, certo? Bom, o meu sacro e a minha pelve, eles vão articular juntos e eu consigo perceber muito bem isso olhando para a postura das pessoas. Então, a pessoa que tem uma pelve muito projetada à frente, né? Tem um aumento da curvatura lombar, um bumbum mais arrebitado. Ou ao contrário, por exemplo, quando eu tenho uma retificação da minha lombar, esse meu sacro ele vai estar mais projetado para ficar mais na vertical, né? Que a gente chama. Consequentemente, a minha pelve vai estar rodada para trás, que a gente chama de retroversão da pelve ou anteroversão da pelve. Tá? Isso quando a pelve se mexe igual dos dois lados, quando ela está nessa posição igual. O que pode acontecer por causa das forças musculares que a gente tem aqui dentro da pelve, ou na coxa, ou na lombar, por exemplo? Essas forças elas vão agir. Deixa eu colocar aqui para ficar mais fácil de eu explicar. Bom, essas forças elas vão agir limitando, às vezes, esse movimento de anterioridade ou posterioridade do osso de um dos lados só, às vezes. Claro, pode acontecer dos dois lados, mas essa questão de mau funcionamento bilateral está muito mais ligada à postura, que é como eu falei, aquela pessoa que é muito projetada com a pelve em anteroversão, ou quando a pessoa é muito retrovertida. Esses dois posicionamentos, isso é muito mais relacionado à postura, e não necessariamente a pessoa vai ter dor por ter essa postura, tá? A pessoa pode estar super adaptada a isso e o resto do corpo gerou adaptações e ela não sente absolutamente nada. Agora, quando eu tenho forças diferentes acontecendo entre os dois lados do meu corpo, por exemplo, eu pego um paciente, um aluno, que ele é dentista. Ele passa horas com o corpo rodado, inclinado para um dos lados. Eu vou ter forças musculares agindo de forma diferente lá na minha lombar, lá no meu quadril. E essas forças vão fazer com que eu gere trações ósseas. Então eu posso gerar uma sobrecarga biomecânica, por exemplo, no meu quadril, no meu joelho de um lado, na minha lombar do outro, no meu ombro de outro, tá? Então, quando eu penso no processo de reabilitação desse cliente ou treinamento desse aluno, eu tenho que pensar que os exercícios que eu vou selecionar para ele, que as técnicas que eu vou selecionar para ele, elas vão ser diferentes de um lado para o outro. Por exemplo, no processo de treinamento na academia, sim, eu vou ter que fazer mais repetições ou com mais carga de um lado do que do outro, porque ele passa o dia inteiro fazendo força ou uma postura sustentada diferente de um lado para o outro. Então não adianta eu querer pensar da mesma forma como eu penso para alguém que fica sentado retinho ou faz uma atividade que se mexe bastante, não tem uma sobrecarga diferente entre os dois lados. É claro que também eu posso ter tido, por exemplo, um trauma, uma queda, uma sobrecarga de um lado, porque eu fiz uma atividade específica e gerou, né, essa força biomecânica diferente entre um lado e o outro. Tá legal? Então, isso é super importante no processo do raciocínio, eu entender essa biomecânica, tá? Vamos voltar aqui na pelve. Bom, como eu falei, aqui tem um resumo, certo? Então, quando eu penso nessa porção aqui, ó, da asa do ilíaco, essa crista superior aqui, essa região é uma região onde eu tenho a inserção, um ponto fixo, de músculos abdominais. Então eu vou ter a inserção de praticamente todos, tirando o reto abdominal. Então eu vou ter os oblíquos, o oblíquo interno, o oblíquo externo e o transverso do abdômen. Bom, as fibras são nesse sentido, tá? Então eu já começo a entender que tipo de força de tração vai fazer nessa estrutura óssea. Tá legal? Bom, quando eu escorrego e venho para a região anterior, eu tenho a espinha ilíaca antero-superior e a espinha ilíaca antero-inferior.
Aqui eu vou ter a inserção do músculo sartório e a inserção do músculo do reto femoral, né, o reto da coxa, essa musculatura anterior que a gente tem na frente, que faz parte do quadríceps. Bom, se eu tenho um excesso de tensão nessa musculatura, por uma sobrecarga de treino, ou porque, por exemplo, eu pratico algum tipo de esporte, e eu gerei uma sobrecarga diferente entre um lado e outro. Se ele se insere nessa região anterior, ele pode tracionar o meu ilíaco para frente, impedindo que ele faça o movimento para trás. Então, durante a caminhada, por exemplo, que eu preciso desse jogo da minha pelve, que vai articular lá com o meu sacro, na hora que eu quiser fazer o movimento, né, que eu preciso, que o corpo precisa fazer com que esse ilíaco rode para trás, talvez esse movimento esteja diminuído. E aí eu tenho que compensar, aumentando talvez uma flexão de joelho, aumentando o movimento lombar. Então essa falta de movimento por um excesso de tensão muscular pode ser uma das causas da queixa do aluno ou da dificuldade dele executar algum tipo de exercício. Tá legal? Então, nessa região anterior, a gente tem que lembrar que o reto femoral é um músculo super importante. E às vezes só no eu palpar a região anterior da coxa e eu comparar com o outro lado, quando o meu aluno, por exemplo, tem uma dificuldade de fazer um exercício comparando um lado com o outro, ou quando ele tem uma queixa de dor num joelho, num lado do quadril, num lado da lombar, eu palpando essa musculatura e eu entendendo esse funcionamento, eu já consigo imaginar, raciocinar biomecanicamente que esse ilíaco pode não estar indo ou fazendo o movimento para trás, porque o reto femoral não está deixando, tá? Bom, vamos lá. O reto femoral, ele se insere aqui, mas ele também tem umas fibras mais posteriores se inserindo na asa do ilíaco, na região lateral, na região externa, né? A região interna da asa, a região externa da asa. Na região externa aqui da asa do ilíaco, eu tenho a inserção dos 3 músculos do glúteo. Eu tenho o glúteo mínimo, o glúteo médio e o glúteo máximo. O glúteo mínimo é o músculo mais profundo que a gente tem aqui. Ele vai sair da asa e vai se inserir aqui no fêmur. Então ele vai ficar mais ou menos como se fosse um punho aqui. Acima dele eu tenho o glúteo médio. E esses 2 músculos, eles são super importantes na estabilização da minha pelve, na estabilização da pelve com a articulação coxo-femoral. Na maioria dos casos, esse músculo ele está com excesso de tensão e os profissionais insistem em dar exercício para reforçar esse músculo, quando na verdade ele está cansado porque um quadrado lombar está fraco e eu estou lá botando uma borrachinha no joelho e mandando o meu paciente, o meu aluno, fazer força porque ele está com fraqueza e aí o joelho dele está instável. Na maioria dos casos, pessoal, isso acontece porque esse músculo está cansado, porque ele está gerando uma sobrecarga, porque a minha lombar não está funcionando bem, porque os meus adutores não estão funcionando bem, ou porque eu estou com uma deficiência neste movimento do meu ilíaco. Tá legal? Acima desses 2 músculos eu tenho o glúteo máximo, que vai se inserir na asa mais posterior e no sacro e no ligamento sacro-inguinal, sacro-tuberal, certo? Então, essas fibras do glúteo máximo vão se inserir nessas estruturas. Então, eu já começo a imaginar que o glúteo máximo, tendo esse formato aqui, ó, a direção da fibra sendo assim, e se inserindo também, o próprio músculo se inserindo em outro músculo que a gente tem na região anterior lateral, aqui, ó, que é o trato iliotibial, né? Eu tenho o tensor da fáscia lata. Então, eu vou ter essa musculatura se inserindo no próprio músculo do tensor da fáscia lata na região lateral. Então, às vezes, tensões na região medial aqui, lateral do meu quadril, podem inibir a ação do meu glúteo máximo, gerando uma sobrecarga articular na sacroiliaca
e gerando uma sobrecarga biomecânica lateral na minha coxa, porque afinal de contas é onde esse músculo se insere. Ou essa articulação sacroiliaca está com falta de mobilidade e, consequentemente, inibe o meu glúteo máximo. Tá legal? Bom, vamos virar o bonequinho aqui para frente. E a gente vai fazer uma revisão agora da parte anterior aqui do pubis. Essa região anterior do pubis é onde eu tenho a inserção de todos os músculos abdominais. Eu tenho a inserção dos oblíquos internos e externos, do meu transverso e também, principalmente, do reto abdominal. O reto abdominal, pessoal, ele é um músculo que as fibras ficam neste sentido. E se eu tenho um excesso de tensão nele, ele pode tracionar esse meu ilíaco, a pelve inteira para frente. Se eu tenho uma tensão diferente entre um lado e outro, ele pode tracionar só um lado, impedindo o movimento de anterioridade. Ou seja, quando eu estou caminhando, ele não deixa a minha perna fazer uma extensão adequada. Eu vou ter que fazer essa extensão maior com a lombar ou maior com o joelho. Tá? Então eu gero compensações. E é muito comum, muito comum, essa tensão na região abdominal. Vocês podem palpar, fazer um diagnóstico em vocês mesmos. Quem tem aí uma queixa de dor no joelho, quadril, lombar, pode ir lá e palpar essas estruturas musculares que eu estou falando. Na maioria das vezes, o reto abdominal ele tem uma tensão mais ou menos na cicatriz umbilical, então bem próximo da cicatriz umbilical na região lateral. Vocês podem palpar o reto abdominal, né? Não escorreguem o dedo muito lateral, vocês já vão estar caindo nos outros músculos. Toquem nessa musculatura e um pouco mais inferior, mais próximo à sínfise púbica. É muito comum pessoas terem queixas de dores e a sobrecarga biomecânica está acontecendo por causa dessa tensão na região do reto abdominal. Tá legal? Bom, como a gente já falou, o músculo do tensor da fáscia lata, ele sai aqui dessa região da crista, a parte anterior, e ele vai junto, né, com a região do reto abdominal, ele também se insere na região mais lateral aqui da asa do ilíaco. Então ele vai gerar uma tensão para frente e lateral. Então pode sobrecarregar este quadril ou este joelho, né, do mesmo lado. Tá legal? Como eu falei, esse tensor ele também sofre influências biomecânicas do glúteo máximo, porque o glúteo máximo se insere junto com ele e vão formar toda essa banda lateral da minha coxa. Tá legal? Bom, vamos puxar isso aqui para cá, vamos virar o nosso bonequinho e vamos falar das estruturas da região posterior agora. Bom, vocês não reparem aqui no nosso amigo que ele está com uma escoliose, ele já está cansado de tanto trabalhar. A gente usa muito ele para mostrar e explicar algumas coisas para os nossos pacientes. Mas vamos revisar a região posterior aqui. Bom, como a gente falou aqui do ilho, né, essa crista, eu tenho a inserção de um músculo muito importante da região lombar, que é o quadrado lombar. E o quadrado lombar ele vai se inserir nessa estrutura, nas vértebras lombares e na última costela. Então ele tem uma ação de flexão lateral do meu tronco, certo? De estabilização, quando eu levanto uma perna, ele não deixa a minha pelve cair. E, ao mesmo tempo, quando ele está tenso, porque, por exemplo, lembra que eu falei de um dentista que está inclinado para o lado? Se ele passa horas do dia dele inclinado e rodado, na maioria das vezes, o quadrado lombar do lado esquerdo, quando ele está inclinado para a direita, está com um nível de tensão maior, porque ele está segurando para ele não cair para lá. Então ele vai ter um excesso de tensão nesse músculo aqui desse lado. Consequentemente, ele pode tracionar esse osso para cima, impedindo que ele faça o movimento para trás, que é o movimento de, quando a gente usa a flexão, esse osso, né, o osso da pelve, ele tem que fazer um movimento de rotação posterior. Então ele diminui esse movimento, fazendo com que talvez eu tenha que usar mais a minha lombar.
Eu use mais a lombar para fazer isso, porque eu tenho uma tensão muscular que está impedindo esse jogo articular. Então, essa biomecânica muscular, se eu entendo muito bem ela, eu consigo desenvolver um trabalho de treinamento ou de reabilitação através simplesmente de exercícios que vai fazer com que esse aluno melhore ou se mantenha bem por muito mais tempo. Ou eu já sei, por exemplo, que músculo que eu tenho que fazer um relaxamento. Eu tenho que fazer um relaxamento do quadrado lombar deste lado. Eu não necessariamente preciso fazer dos dois lados. Eu não preciso sair fazendo massagem no corpo inteiro, uma liberação miofascial no corpo inteiro. É claro que é bom para quem está recebendo, mas se eu for pensar o raciocínio biomecânico, eu tenho que trabalhar um relaxamento deste lado e uma ação de ativação desse lado. Porque esse lado aqui ele está inibido, né? Ele está sendo pouco utilizado no dia a dia deste aluno, desse paciente específico, que nem eu falei do dentista. Tá legal? Bom, vamos descer um pouco aqui, ó. A gente tem a estrutura do sacro. E aí no sacro a gente vai falar de alguns músculos muito importantes. Por exemplo, eu tenho os eretores de coluna, eu tenho o longuíssimo do dorso, né? E eu tenho o músculo iliocostal, que vai sair um pouco mais lateral a ele. Esses músculos eles vão se inserindo nas costelas e eles são os eretores lombares, né? O músculo que nos mantém numa postura. Só que quando eu tenho excesso de tensão nesses músculos, eles podem tracionar o meu sacro para cima e num movimento de levar a parte superior dele para frente. Isso vai fazer com que ele sobrecarregue a articulação sacroiliaca, porque ele também vai trazer esse ilíaco para frente, impedindo ou diminuindo o movimento dele para trás. Isso pode acontecer por excesso de treinamento, certo? Uma correção postural errada, a pessoa se posicionar dessa forma e gerar sobrecarga biomecânica sobre o quadril, o joelho, lombar e por aí vai. Tá legal? Aqui no sacro, eu tenho também a inserção de um músculo muito, muito importante, que é o piriforme. E o piriforme, o pessoal adora fazer uma massagem nele, e realmente ele está tenso em boa parte das situações de dores nessa região. Por quê? Porque ele justamente é muito importante nessa biomecânica do sacro com o meu quadril. Ele se insere, ele tem um ponto fixo, né, na face anterior do sacro, e ele vai se inserir lá no fêmur, e ele é um rotador externo do fêmur. Então, quando eu tenho uma tensão exagerada nessa musculatura, dos dois lados, eu posso impedir esse movimento do meu sacro, ou até trazer esse sacro no movimento oposto que eu falei anteriormente. Ele pode trazer a face inferior dele para frente e a posterior e a superior para trás. E ele vai impedir esse movimento anterior. Então, quando eu tenho tensão dos dois lados, vocês podem, por exemplo, observar que normalmente isso acontece em homens, os homens que têm o quadril mais encaixado, né, a bunda para dentro, os dois pés rodados para fora, e eles caminham botando a perna para frente, em vez de deixar a perna ir para trás, né, de fazer a extensão com o meu quadril. Ou seja, eu tenho falta de mobilidade na articulação sacroiliaca, excesso de rotação externa. Então, um músculo que eu tenho que trabalhar no meu processo de treinamento e reabilitação é o piriforme. Só que não necessariamente eu preciso enfiar o cotovelo nele. Eu posso pensar em exercícios, ou seja, posturas onde eu gere uma rotação interna do meu quadril com o movimento de flexão do meu quadril ao mesmo tempo. Isso vai gerar um movimento de alongamento dinâmico dessa musculatura, consequentemente aliviando a sobrecarga sobre essa estrutura. Não quer dizer que aquela pessoa, né, o paciente que caminha desse jeito vai melhorar muito isso, porque isso tem uma relação do ângulo do fêmur, né, como que esse ângulo está formado, todo o processo de desenvolvimento dele às vezes foi através de tensões musculares ou da genética, enfim,
N influências, gerou já a estrutura óssea do jeito que ela está. Então, às vezes, vocês não vão conseguir mudar necessariamente a postura dele, mas vocês conseguem diminuir a sobrecarga biomecânica e melhorar, talvez, a mobilidade do quadril, da lombar, para que ele passe a fazer um pouquinho mais de extensão. E por que isso é importante? Porque o glúteo máximo é o principal músculo extensor do meu quadril. Se essa função de extensão do quadril não está funcionando, o corpo de vocês simplesmente inibe esse músculo, já que vocês não fazem a extensão porque a articulação não permite. Então, eu pensar no meu piriforme é super importante neste processo de posturas, né? Então, isso a gente chama de postura, é uma síndrome cruzada da pelve, né? Onde eu tenho a minha pelve encaixada de uma forma geral. Mas eu posso pensar isso de apenas um lado, onde eu tenho um piriforme de um lado só tenso, e isso vai gerar uma tração desse osso do sacro neste sentido, e gerar uma sobrecarga biomecânica sobre a minha pelve e lombar também neste sentido, tracionando todas essas estruturas de uma forma só, tá? Vamos descer um pouquinho mais e a gente vai falar do isquio, né? O isquio, ele tem uma estrutura óssea bem aqui embaixo, que é a tuberosidade isquiática. Essa tuberosidade isquiática, ela é ponto de inserção dos isquiotibiais, que são os músculos posteriores da coxa, né? Semimembranáceo, semitendíneo, bíceps femoral. Essas musculaturas, quando tensas, elas vão tracionar essa pelve para trás, impedindo o movimento para frente. O que a gente mais vê acontecendo na nossa prática, tá? As pessoas têm fraqueza dos isquiotibiais, tem um desequilíbrio entre a região anterior e posterior de coxa, ou seja, os músculos anteriores são mais fortes, consequentemente a pelve tende, né, a ter essa força agindo mais do que essa força e não um equilíbrio entre elas. E aí durante o movimento da caminhada, do exercício do esporte, essa musculatura acaba ficando em estresse de alongamento, já que ela é tracionada, porque a região anterior é mais forte. Então é muito comum a gente ter... É mais fácil eu ter uma distensão no posterior de coxa do que no anterior de coxa, justamente por causa dessa ação biomecânica, desse desequilíbrio de forças entre a região anterior e posterior, tá? Bom, deixa eu pegar essa outra estrutura aqui que vai ficar mais fácil para a gente terminar aqui. Bom, como eu falei, eu tenho o isquio e o pubis. Eu tenho o ramo isquiopúbico, onde eu vou ter a inserção da musculatura adutora de coxa. Vamos ficar de frente aqui, bonequito. Eu tenho a inserção da maioria dos músculos adutores de coxa, tá? Os adutores de coxa são músculos, eles não fazem só a adução, eles são super importantes na estabilização do meu quadril. Eles fazem flexão e extensão também, quando o músculo flexor não está sendo ativado o suficiente ou eu preciso de muita força. E para a região posterior, a extensão do meu quadril também. Principalmente, eles vão ter uma ação na flexão quando eu tenho aquele paciente, como eu falei agora há pouco, em rotação externa de membro inferior. O homem, aquele, né, que caminha com os dois pés rodados lá 10 para as 2. Porque como a perna está rodada para fora, eu favoreço a ação do meu adutor. E eu projeto a minha perna para frente e me puxo. Então, o meu adutor sempre vai ser um pouco mais tenso quando eu olho para o meu cliente, olho para o meu aluno e ele tem esse padrão das pernas, né, 10 para as 2, ali 15 para as 3, e ele principalmente caminha dessa forma. Então, o músculo do adutor, ele está super tenso nessas situações. Bom, aqui tem o resumo. Eu não falei, nem cheguei ainda em falar nos músculos do assoalho pélvico, que são os músculos dessa região aqui de baixo.
porque isso é assunto para um outro vídeo. Mas esses músculos eles são super importantes e eles se inserem na pelve, porque eles fazem parte do core, né? Então é a base do nosso core, junto com o nosso diafragma, os músculos abdominais e alguns músculos lombares. Então eles vão formar essa caixa de força central do nosso corpo, que é o core. Tá legal? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Compartilhem o vídeo, enviem para os colegas, para os amigos, para os pacientes. Se tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou tentar responder. Se ficar muito comprido, eu faço mais um vídeo. Tá legal? Até a próxima, valeu!